Olá, olá, como vai você? Fátima Araújo, já vou escrever aqui o título da nossa conversa, combinado? Epa, letra maiúscula e minúscula, cuidar de si. E aí tem um subtítulo, estar bem para bem cuidar? Será que é isso? Que é cuidar de si, é estar bem para bem cuidar? As duas questões são necessárias? Vou fixar aqui esse comentário um pouco. Fixando o comentário. Pinducho, seja bem-vindo. Fátima Araújo com você, desse perfil fatimaaraújo.com.br, aqui no Instagram. Lá no Facebook também eu estou, em outras redes sociais, podcast. Lá no podcast é Agir Consciente, está no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e no YouTube. No YouTube é o canal Agir Consciente. E falando nisso, assim que terminar essa conversa, esse vídeo vai lá para o YouTube, aí você vai poder enviar o link para outras pessoas. Então, cá estou mais uma vez para falar com você. Permaneça aqui que eu vou deixar com você 6 dicas numa conversa bem rápida, 6 dicas sobre cuidar de si. O que é realmente estar bem para poder bem cuidar da outra pessoa? Oi, Suzana, querida, olha que privilégio, já comecei com 2 ex-alunos na sala, Pinducho, meu querido Emerson, e a Suzana Durães. Maria José, seja bem-vinda também. Então, permaneça aqui, que eu vou deixar com você hoje 6 dicas para que você esteja bem e assim você possa cuidar bem. Não que necessariamente você precise cuidar, mas uma vez se propondo a isso, o mínimo é que você esteja bem. Porque senão como que vai cuidar se você próprio não está cuidado? E aqui lembrando que esse cuidado, esse canal fala muito sobre o autocuidado, cuidar de si. Agora imagina se você precisar cuidar de alguém e você próprio não estiver bem para assim o fazê-lo. Como eu disse, 6 dicas serão entregues aqui hoje para você numa conversa bem objetiva e bem rápida, para que você busque outras. Na verdade, você tem inúmeras possibilidades. Eu vou falar de 6 apenas. Fátima Barros, minha querida, seja bem-vinda. Eu vou falar de 6 e você vai encontrar outras, talvez até as suas atitudes de bem cuidar nem sejam necessariamente essas ou todas essas, mas que você sim encontre a maneira de você cuidar de si, para que você possa estar bem e aí sim cuidar bem. Está bem repetitiva essa expressão, mas é bem dessa forma mesmo, para que você fique atento que o autocuidado é só você com você mesmo. Então permaneça aqui, eu, Fátima Araújo, vou entregar para você 6 dicas de como você pode melhorar consigo mesma para daí disponibilizar esse cuidado para outra pessoa, ok? Eu trago aqui uma história de uma pessoa, uma senhora, que sempre trabalhou muito, teve filhos, cuidou desses filhos. E chegou uma hora que ela, com os filhos criados, ela pensou, falei, poxa, penso que agora eu vou estar com o meu cônjuge. Ela pensava e planejava, e aí sim, tanto eu quanto eles teremos os nossos horários, o nosso tempo para, com os filhos criados, casados, tendo suas famílias e tendo filhos, nós vamos poder cuidar da nossa vida enquanto casal. Assim pensava, especialmente ela. A mulher olha mais para esse lado, assim, né? Pois ok, os anos se passaram,
E qual não foi a surpresa dessa personagem que eu trago aqui hoje, quando ela se viu diante da situação de que sim, os filhos cresceram, sim, eles casaram, tiveram filhos, só que aí o cônjuge adoeceu, ela começou tendo que cuidar dele, e os filhos começaram a ter filhos e ela precisou ajudar a cuidar dos netos. Quem é avô ou avó que está aí me assistindo sabe o quão é prazeroso curtir netos. Uma coisa é curtir os netos como avô e como avó. Outra coisa é assumir a educação e até a criação desses netos, depois de feito planos para ter uma vida de um casal maduro, aposentado, vivendo o seu momento enquanto casal, tendo sim essa conexão com os filhos. Pinducho dizendo ali, que honra nossa eterna professora, que honra meu eterno aluno. Pois bem, essa história que eu contei foi para dizer para você que se essa personagem que eu trouxe aqui para ilustrar a nossa conversa, se ela ouvir, seguir essas dicas que eu vou deixar aqui para você, possivelmente ela terá uma qualidade de vida melhor, ou vai chegar um ponto que ela vai chegar para esse filho ou essa filha e dizer, olha, eu sou avó, eu amo estar com meus netos, mas eu quero ter uma vida com o meu companheiro, ainda que na condição atual que ele se encontra de adoecimento. Agora, se isso não for possível, que pelo menos essa pessoa, Fátima Rangel, minha querida locutora, bem-vinda, que pelo menos essa pessoa tenha uma qualidade de vida melhor para bem cuidar do seu cônjuge adoecido e dos seus netos e do seu filho ou filha, genro ou nora. Então observa que esse personagem que eu trouxe aqui como exemplo, é bem provável que ele exista aí por onde você circula. Seja essa história ou seja outra, é bem provável que você conheça alguém que mesmo depois de madura, já até precisando de cuidados, precisou cuidar. Então eu trago aqui hoje, e você é convidada especial para permanecer aqui, vai ser uma conversa bem rápida. Deixa eu desativar aqui os comentários só um pouco. Ok. Então, eu trago aqui hoje essa conversação que vai tratar desse cuidar de si. Estar bem para bem cuidar, é isso? Eu começo agora com as dicas que eu prometi para você. São 6 e eu passarei rapidamente por elas. Segura aí. Se você quiser anotar, anote. Se não der para anotar, não se preocupe. Você pode me chamar no direct ou nos comentários desse vídeo, onde você estiver assistindo, ou mesmo pelo Instagram, fatimaaraújo.com.br. Me chama lá que eu envio para você essas 6 dicas. A primeira delas é praticar atividades e exercícios físicos. Eu não tenho aqui como objetivo discutir o que é uma, o que é outra, né? De repente você pratica muita atividade física, você caminha, arruma, limpa, sai, vai na rua e tal. E exercício físico? O que você faz realmente? Você caminha? É na esteira? Você sobe e desce degraus? Sobe escada, desce escada? O que você faz? Encontre para você a maneira que melhor se adequar para que você sim faça atividade física. Nossa, mas o que isso tem a ver com estar bem para bem cuidar? Ora, é sabido, e não sou eu que estou dizendo isso, a relevância de sim fazer alguma atividade física, de sim fazer algum exercício físico, sempre. Porque o corpo, ele é danado, ele vai sempre querer moleza, ele vai sempre querer uma rede, vai sempre querer dormir até mais tarde, porque é da natureza. Agora, você vai escolher se é realmente isso que você quer, ou se você quer ter uma qualidade de vida melhor, cuidando melhor de você. E se você
precisar de cuidar de alguém, como nesse exemplo que eu trouxe, da história que eu contei, que você então esteja bem para poder fazê-lo com excelência. Então, lembrando, praticar atividades e exercícios físicos. Essa é a primeira dica. Vamos então para a segunda dica. Ter uma boa noite de sono. Na história que eu contei, aquela personagem, ela cuida de um marido que adoeceu. É uma história ilustrativa apenas, mas imaginemos que esse cônjuge, esse marido, precise de cuidados à noite. Então, é bem provável que essa pessoa não tenha toda uma noite de sono disponível. Mas pode ser que ela organiza os horários de sono, tanto dela quanto da pessoa ou das pessoas que ela cuida, para que sim ela tenha uma boa noite de sono. Para que também ela possa ter uma higiene do sono. O que é higiene do sono, Fátima Araújo? Eu não vou aqui destrinchar isso, até porque não é o caso, mas é só para dizer que a higiene do sono são aqueles cuidados que você tem, por exemplo, de evitar mexer no celular antes de dormir. E esse antes pode ser horas. Pode ser, por exemplo, 2 horas antes, 3 horas antes, vai depender do seu sono e da necessidade de higienizar esse sono. Ah, Fátima, é assim então? Eu olhava o celular quando eu já estava deitada. Eu deixo o celular para carregar aqui na cabeceira da cama, eu coloco ele debaixo do travesseiro, qualquer sinal que dê ali, qualquer notificação eu já pego para olhar. Olha, se é assim, eu lamento te informar que o seu sono não é nada higiênico, que você não faz uma higiene do seu sono, que é necessário. Então procure saber mais sobre isso, o que é mesmo essa higiene do sono. Por exemplo, você diminuir a quantidade de luz antes de você dormir. Não é só na hora de dormir, desde antes, tipo 1 hora antes, começa a apagar uma parte das luzes da casa. Se tiver uma luz amarela, você deixa aquela luz iluminando parte dos ambientes, já começa a deixar aquela penumbra que é para o seu cérebro entender que é hora de desacelerar, porque daqui a pouco vai dormir. Falar em tom mais baixo, evitar comer à noite, se for café, refrigerante, então nem pensar. Sabe, eu vou compartilhar com vocês algo que eu faço que é muito estranho, mas que funciona comigo. Às vezes, porque eu como o que eu tiver que comer, eu como bem antes ainda durante o dia, e quando chega na hora de dormir, começa aquela fome, e aí eu lembro que tenho que comer na geladeira ou em algum lugar, e eu quero comer, e aí fica, né? Porque é saboroso comer. O que eu faço que funciona comigo? Eu bebo água morna, bem morna. Tem gente que se beber água morna faz vômito. Tem gente que quando está de ressaca bebe água morna para vomitar. Não é o meu caso, ao contrário. Aquela água morna, ela me aquece por dentro e ela me desacelera. É uma maneira que eu encontrei de fazer a higiene do meu sono. Você vai encontrar a sua maneira, pessoa ocupada, e eu estou aqui para te ajudar a lembrar disso. Porque veja bem, comer 22, 23 horas, gente, isso é hora de comer? Me diga se isso é hora. Bom, pode ser, né? De repente eu é que sou estranha, bebendo água ao invés de comer. Mas assim, eu estou brincando com algo sério para dizer que uma boa noite de sono, uma higiene do sono, ela é necessária se você quer cuidar de si para bem cuidar. Então, essa foi a segunda dica. Vamos para a terceira. A terceira é ter uma alimentação saudável.
E aqui eu não quero, não tenho nenhuma pretensão de dizer para você o que é alimentação saudável para você. Existem muitas linhas aí, muitos estilos de vida no que tange à alimentação. Pode ser que você utilize um estilo de vida low carb, pode ser que você, não sei, pode ser que você faz a dieta da lua, a dieta do sol, a dieta das estrelas, não sei. O que eu sei é que você precisa encontrar uma forma de ter uma alimentação cada vez mais saudável. Para mim, já que eu falei de beber água quente para desacelerar para dormir, para mim eu utilizo mais o estilo de vida de comida de verdade, de comer quando eu tenho fome. O que é comida de verdade? Aquela que você mais descasca do que desembala. Aquela comida como comia-se no interior, sabe assim, cozinhar feijão, cozinhar arroz, cozinhar abóbora, cozinhar maxixe, é essa comida de verdade. Mas você vai encontrar o seu estilo. O certo é que precisa sim ter uma alimentação saudável, o seu estilo você vai encontrar. A quarta dica é manter uma vida social ativa e tranquila. Como assim, Fátima? Vamos lá. Ter uma vida social, ou seja, relacionar-se com pessoas. Agora é relacionar-se mesmo. Se você estiver assistindo esse vídeo gravado no ano de 2021, você não vai poder pensar em vida, pelo menos não deveria, pensar em vida social com juntamento de gente, né? Com aglomeração de pessoas. Mas que a sua vida social seja ativa, ainda que seja como estamos aqui conversando por um vídeo, e hoje tem várias ferramentas gratuitas para você fazer isso. Você pode fazer até pelo WhatsApp mesmo, uma chamada de vídeo, e tem outras tantas ferramentas que isso é possível, mas que você tenha isso como rotina. Se você não pensou ainda, que tal você ter uma rotina semanal, ou quinzenal, ou mensal, de conversar com familiares, chamar algumas pessoas numa chamada de vídeo e conversar, aquela conversa que não está sendo possível pessoalmente no momento. Eu espero que você seja uma pessoa que realmente esteja preservando a sua família. Ah, mas eu moro lá em São Paulo, minha avó mora lá na Bahia e vem aí a Semana Santa e eu quero visitá-la. Como assim, pessoa? Você sai de uma capital, de uma metrópole, a sua avó está lá no meio do mato, morando sozinha, sem ter contato com outras pessoas, e você vai toda linda, toda maravilhosa lá visitar sua avó. Já pensou que você pode estar levando para sua avó uma contaminação? Ah, não, Fátima, mas eu não tenho sintomas, eu estou saudável, eu não estou contaminada. Eu não quero aqui falar de vírus, falar de pandemia, não é esse o objetivo, mas eu quero dizer que ter uma vida social ativa não quer dizer colocar em risco outras pessoas, certo? Você pode fazer isso de uma outra forma. Se essa avó do exemplo que eu dei tem o WhatsApp, que tal uma chamada de vídeo com ela no WhatsApp? Pede para ela te mostrar as plantas, para ela coar aquele cafezinho lá no fogão a lenha. Estou pensando aqui numa avó lá no estado da Bahia, morando bem no interiorzão. É um exemplo, é um personagem fictício que eu criei aqui. Então você pode fazer isso. Ah, avó, vamos pegar a ovo das galinhas e tal. As pessoas estarão sim conectadas, estarão sim vibrando na mesma frequência. Melhor do que, quem sabe, visitá-la pessoalmente e contaminá-la sem nem saber que isso aconteceu. Fátima, e como ter uma vida social ativa e tranquila? Só essa dica aqui é assunto para outro, tem material aí para outro vídeo. Por exemplo, o que é ter uma vida social ativa e tranquila? Se o seu grupo social, se os seus relacionamentos não estão te trazendo a paz, o centramento, o equilíbrio que você precisa, é porque não é tranquila essa vida social. Ela pode até ser ativa, mas não é tranquila.
Então, às vezes, se faz necessário também colocar pausas nessas relações sociais, se elas não trazem o que é pacífico, o que é te deixar tranquilo ou tranquila. Mas isso aí é com você, você vai saber como é que está a sua rede de relações sociais. A dica aqui, essa quarta dica é para que você mantenha assim uma vida social ativa e tranquila. Olha, parece que tem uma diferença aí, né? Como ser ativo e ser tranquilo. Estar com pessoas que te fazem bem, falar de assuntos que te fazem bem. Isso é viver socialmente e viver de uma maneira tranquila. Tudo bem? Então agora nós já vamos aqui para a penúltima dica, a nossa conversa já está encerrando praticamente e eu trago aqui a quinta dica, que é reservar momentos para o lazer e ou para um hobby. Pensa aí nessa pergunta, enquanto isso eu vou olhar aqui se tem alguma pergunta. Não, tem aqui a Zilma dando boa noite, ok, Zilma, seja bem-vinda. Eu desativei ali um pouco os comentários, só enquanto eu passo aqui esses slides. Então, voltando aqui, já eu coloco os comentários de volta. Então, reservar momentos para o lazer e ou para um hobby. Qual que é o seu hobby? Não sei, pode ser fazer crochê, pode ser fazer macramê, pode ser pintar, pode ser cuidar de plantas, cuidar de animais. Você certamente tem um hobby. Pode ser, sei lá, criar peixe no aquário, não sei, eu tô chutando aqui. O certo é, você precisa ter um hobby para que você, nesse conjunto das 6 dicas que eu trouxe, você cuide bem de si para poder cuidar bem, estar bem para poder cuidar bem. Porque, poxa, não dá para eu querer cuidar bem de alguém se eu não estiver bem. E para eu estar bem, para a pessoa estar bem, ela precisa ter momentos para ela. E um desses momentos, uma dessas possibilidades é ter um hobby, por exemplo. Pode ser pintura, pode ser costurar, pode ser cantar, pode ser dançar, não sei. E junto a isso, os momentos de lazer. Você precisa reservar momentos de lazer. Pode ser que o seu lazer aconteça quando você está praticando um hobby. Mas pode ser que além de você cuidar de plantas, você goste de jogar futebol também. Você goste de cantar e dançar, ou não gosta de nada disso, mas gosta de uma outra atividade que seja para você lazer e ou hobby. O certo é que é sim necessário, ok? Eu vou agora então para a última dica, e essa última eu deixei por último e dei um destaque para ela, dada a relevância que é. Antes de falar da sexta, eu vou voltar nas 5 anteriores só para mostrá-las. A primeira eu falei de praticar atividades e exercícios físicos, ter uma boa noite de sono, ter uma alimentação saudável, manter uma vida social ativa e tranquila, ter momentos para lazer e hobby, e vou falar agora da sexta dica. Mas antes disso, só vou ativar o comentário aqui um pouquinho para saber de vocês aí se tá tudo bem. A Cláudia entrou por aí também. Sejam todos bem-vindos. A Edna, a Andréia, quem mais eu não tenha citado, sinta-se acolhido. Eu vou finalizar agora falando da última dica já para encerrar a nossa conversa. Antes disso, eu já digo que daqui a alguns minutos... Olha, Armanda, que ótimo que você está aqui, minha querida. Saudações pedagógicas aí para você. Assisti a sua conversa lá com a Marta, que história linda. Me conectei muito também com a sua história. Temos muito o que conversar. Edna, estamos juntos. Suzy, que legal, Suzy, você está aí desde o início. Vamos finalizar já, olha aí.
Ô Armanda, então que ótimo que você está aqui. Daqui a pouco esse vídeo estará lá no canal do YouTube, Agir Consciente. Lá tem vídeo, todo dia tem vídeo novo. A Armanda está convidada para se inscrever no meu canal. No link aqui do Instagram, lá na bio tem o link, é só clicar ali, já mais adiante tem o link do YouTube, se inscreve lá e depois manda esse vídeo para mais pessoas, tá? Daqui a pouco ele estará lá no YouTube. Agora eu finalizo com a 6ª dica para que você cuide de si para cuidar de alguém, para que você esteja bem para bem cuidar, ok? Então é isso mesmo, cuidar de si é estar bem para bem cuidar? Oi, Ana, seja bem-vinda aí, Ana. Bom, então vou finalizar agora com a 6ª dica que eu deixei de propósito por último, sendo ela, na minha opinião, e é o meu ponto de vista, pode ser diferente para você, mas se a pessoa precisa e quer estar bem para bem cuidar, ela precisa cuidar de si. Lembra lá, quem entrou depois nessa conversação, depois assiste esse vídeo lá no início, quando ele estiver disponível lá no YouTube. Hoje ainda eu já o coloco lá, porque eu trouxe uma história de uma pessoa que planejou algo para a sua idade madura e se viu diante de uma realidade bem diferente. Ao invés de ter tempo livre para viver como ela gostaria de viver, quem sabe depois dos 50 ou dos 60, foi um personagem fictício, só que ela se viu diante da necessidade de cuidar de familiares. E será que essa personagem que eu trouxe, ela está se cuidando? Pois é, eu vou agora para a 6ª e última dica, já para fechar a nossa conversa. Segura mais um pouco aí, porque já está terminando. Estamos um pouco mais de 20 minutos de conversa, é bem breve mesmo, bem pontual. Olha aqui, pessoa ocupada. Essa é a 6ª dica. Se eu tivesse aqui que retirar todas as outras e deixar só uma dessas 6, eu deixaria justamente a psicoterapia. E aí, você que vai escolher de que forma. Se é como terapia integrativa, se é como a psicologia pura, se é como uma outra forma de terapia, mas o certo é, para você se cuidar, para que você esteja bem, para cuidar bem, especialmente se naquele exemplo que eu dei, o cônjuge daquela história que eu contei no começo, ele tiver acamado ou ele necessitar de cuidados especiais, se aquela neta que ela cuida, se aquele filho, se aquela nora que depende, aquele genro, se essas pessoas dependem tanto dessa personagem da história de hoje, como é que essa personagem vai resistir se ela não tiver ajuda profissional? Pode ser que o caso, se não for cuidado a tempo, ele se agrave a ponto de precisar de outros profissionais. Quem sabe o psiquiatra, quem sabe, não sei, eu estou exagerando no exemplo, mas é porque você que está assistindo agora, pode ser que já se viu diante da necessidade de precisar cuidar de alguém e você sentiu que precisava era de cuidado naquele momento. Sabe assim, quando você ouve alguém, mas que na verdade você precisa de ser ouvido? Pois é. É nesse momento que você precisa de ajuda profissional. Qual e com quem é você que vai saber. O que eu preciso te dizer aqui hoje é que é fato. Então você realmente precisa cuidar para estar bem e bem cuidar. E aí, nesse sentido, a conversação de hoje, que finaliza aqui, foi cuidar de si, estar bem para bem cuidar, e as dicas foram praticar atividades e exercícios físicos, ter uma boa noite de sono, ter uma alimentação saudável, manter uma vida social ativa e tranquila. Sabe aquelas antigas amizades que de repente você não fala há tanto tempo? Pois é, talvez seja o momento de você resgatar.
reservar momentos para lazer ou para um hobby e, por fim, ter ajuda profissional. Se esse assunto, se essa conversa fez sentido para você, se daqui você tirou o mínimo de informação para uma ação, o convite que eu faço para você é: envia esse vídeo para mais pessoas, porque ele pode ser útil para que outras pessoas cuidem também de si. E se precisar de cuidar de alguém, que essa pessoa esteja cuidada antes de tudo. Gente, e não é egoísmo nenhum, é o mínimo. É o mínimo necessário. Olha aqui para mim, é o mínimo. É você estar bem para cuidar bem. E aí tem uma metáfora que eu já falei outras vezes aqui. Eu chego, coço a cabeça quando eu preciso falar de novo, mas eu vou repetir. Sabe lá no avião, quando você entra ali, que vem a tripulação e orienta, o que fala lá sobre as máscaras? Se houver despressurização, máscaras cairão sobre você. Coloque primeiro em você para depois ajudar quem estiver ao seu lado. Mesmo que quem estiver ao seu lado seja o seu filho, seja o seu cônjuge, seja a pessoa que você mais ama. Como é que você vai cuidar da outra pessoa se você não cuida de si? Me diga. Então é isso. Esse é o recado. Reserva já na sua agenda, toda quarta-feira, viu, Armanda, quem está chegando de novo aqui nesse perfil, toda quarta-feira, às 18h17, eu estarei aqui trazendo um assunto novo para você, ou relembrando outros que eu já falei, trazendo um convidado, ou eu solo, como agora. E na próxima quarta-feira tem convidado especialíssimo, com uma história de vida fantástica, que com certeza nos ensinará muito. Na outra semana também, e por aí vai. Então eu te espero aqui na próxima quarta-feira. Te espero aí no Instagram, tem sempre alguma postagem a respeito. Tem sempre vídeo, todo dia tem vídeo novo lá no canal do YouTube, Agir Consciente, Fátima Araújo. E a Cláudia destaca ali. E eu finalizo com a frase belíssima que a Cláudia deixa ali para nós nos comentários. Repartir é agregar, mas tem que dosar para se autocuidar. Olha, a pessoa até rimou. Então, não teria forma melhor de encerrar essa conversa do que com essa frase da Cláudia, minha querida. Vou até repetir, para você sair daqui lembrando dessa frase e do que foi dito até aqui. Repartir é agregar, mas tem que dosar para se autocuidar. Então, sim, você precisa cuidar da outra pessoa, é claro. Eu não dispenso isso, eu não retiro isso. Mas você precisa cuidar primeiro de si. Abraço virtual, nos vemos no próximo vídeo e tchau, tchau!